No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima decide abrir o jogo com César. Mas sua confissão não vem carregada de arrependimento, e sim de medo. Ela revela que não teve coragem de sabotar os remédios de Solange, alegando que a consciência pesou na última hora. César, no entanto, reage com frieza, acusando-a de fraqueza e deixando claro que, sem atitudes mais ousadas, eles jamais conseguirão derrotar os Reutemann. Sardinha, que já vinha desconfiando das armações da golpista, resolve investigar os passos de Maria de Fátima mais de perto, determinado a descobrir até onde ela está disposta a ir para conquistar poder. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Raquel sente um mau pressentimento em relação às movimentações de Ivan. Ela desconfia que a negociação que o namorado precisou fazer com Odete para se livrar da TCA esconde muito mais riscos do que ele admite. O incômodo de Raquel cresce quando Ivan decide indicar Luciano para integrar a equipe de Afonso numa jogada política que pode trazer consequências inesperadas. Raquel alerta que, ao se envolver cada vez mais com pessoas de caráter duvidoso, ele está se aproximando perigosamente de um caminho sem volta. O clima esquenta quando Ivan se reúne com um fiscal da Receita Federal para tentar resolver irregularidades da empresa. O que ele não percebe é que Gerson, sempre astuto e à espreita, colocou um gravador debaixo da mesa do restaurante. Em meio a frases aparentemente discretas, Ivan acaba se incriminando ao fazer uma proposta ilícita. As palavras registradas se transformam em prova irrefutável contra ele. Poucos dias depois, a notícia explode. Ivan é preso por corrupção ativa. O empresário que acreditava estar blindado se vê algemado diante da imprensa, enquanto Odete Reutemann observa à distância, satisfeita por mais um movimento certeiro em seu jogo de poder. Raquel terá de lidar com o impacto da prisão de Ivan, Maria de Fátima ficará sob o radar de Sardinha e Odete reforçará sua posição como a grande manipuladora da história. A doença faz Afonso virar sua vida do avesso e voltar com Solange. O público acompanhará a guinada mais dolorosa e transformadora na trajetória de Afonso Reutemann. O rapaz, sempre visto como íntegro, honesto e apaixonado pelo esporte, será surpreendido por um diagnóstico devastador: leucemia. A descoberta não apenas colocará sua saúde em risco, mas também o obrigará a rever todas as suas escolhas, relacionamentos e prioridades de vida. A doença será o ponto de virada que fará com que Afonso rompa de vez com Odete Reutemann, renegue o império da família e reencontre em Solange a razão para recomeçar. O primeiro baque virá após uma das cenas mais esperadas da novela. Afonso chegará em casa mais cedo, depois de um treino exaustivo, e flagrará Fátima na cama com César. O silêncio inicial dará lugar a um olhar de descrença. Ele, que acreditava ter encontrado em Fátima a chance de construir uma família, será tomado por uma mistura de nojo, decepção e raiva. Sai da minha casa agora, Maria de Fátima. Você me enganou, me usou, me transformou num palhaço diante de todo mundo, gritará o triatleta transtornado. Sem dar tempo para explicações, Afonso expulsará a golpista de casa e exigirá o divórcio imediato. Fátima, no entanto, ainda tentará manipular a situação, alegando estar grávida dele. Mas Afonso não cederá. Exigirá um exame de DNA que logo revelará a verdade cruel. O filho que ela espera não é dele. O choque se tornará ainda maior quando o mocinho descobrir que a própria mãe, Odete Reutemann, foi quem incentivou a relação, arquitetando todo o romance para manter a família blindada contra interesses externos. A decepção com Odete será tão intensa que Afonso, pela primeira vez, enfrentará a mãe com firmeza. Você não é só a responsável pela ruína da minha vida. Você destruiu qualquer confiança que eu pudesse ter em você. A partir de hoje, eu deixo de ser seu filho. O peso da descoberta fará Afonso se desligar completamente do Império Reutemann. Ele tomará a decisão drástica de se mudar da mansão,
deixar o cargo de prestígio na TCA, vender suas ações e abrir mão de toda a herança que o ligava ao nome da mãe. A imprensa noticiará o escândalo. Herdeiro da TCA renuncia à fortuna da família. A atitude será vista por muitos como um ato de coragem, mas para Odete será uma traição imperdoável. Você é um ingrato! Eu te dei tudo! E agora cospe no prato que comeu? Você não é digno de carregar o meu sobrenome, Afonso! Dirá a megera, tomada pela fúria. Mas Afonso permanecerá firme. Prefiro carregar a dignidade de um homem simples do que a vergonha de ser cúmplice das suas sujeiras, mãe. Enquanto tenta reconstruir a vida, Afonso começará a sentir os primeiros sinais da doença. Em uma manhã qualquer, após acordar para um treino, notará uma mancha roxa no braço sem se lembrar de ter se machucado. Mais tarde, durante uma corrida, terá um sangramento repentino no nariz. Heleninha, sua irmã, será a primeira a se preocupar. Afonso, essas manchas não são normais. Você precisa ir ao médico, eu insisto. Mas o triatleta tentará minimizar a situação, acreditando ser apenas cansaço. Até que, em um treino, Igor, seu parceiro, notará o desempenho caindo drasticamente. Você sempre foi o mais resistente de todos, Afonso. O que está acontecendo? Você parece exausto desde o início da prova. A insistência dos amigos e da irmã fará com que ele aceite procurar ajuda médica. Será em uma consulta aparentemente rotineira que virá a notícia arrebatadora. Afonso tem leucemia. O médico explicará os detalhes do exame, os riscos da doença e a urgência do tratamento. O choque será imediato. Sozinho na sala, ele se sentirá sem chão. A imagem de atleta, saudável, invencível, desmoronará em segundos. Quando sair da consulta, quem estará à sua espera será Solange. A diretora da Tomorrow, mesmo ainda magoada pelo fim do relacionamento, terá pressentido algo errado. Ao vê-lo pálido e trêmulo, perguntará: Afonso, o que foi? O que está acontecendo com você? Sem forças para esconder, ele desabará. Eu tô doente, Solange. O médico disse que é câncer. Eu tenho leucemia. A revelação quebrará a barreira entre eles. Solange, tomada pela emoção, decidirá naquele instante que não pode mais ocultar a verdade. Você precisa saber, Afonso. Eu estou grávida e os gêmeos são seus. O reencontro entre os dois será carregado de lágrimas, mas também de esperança. Na sequência, Afonso reunirá a família para uma conversa decisiva. Diante de Heleninha, Celina e até Odete, revelará não apenas o diagnóstico, mas também a paternidade. Eu vou ser pai e quero estar presente na vida dos meus filhos, aconteça o que acontecer. O médico da família explicará o tratamento, ressaltando a necessidade de um transplante de medula. Logo, todos os parentes próximos farão exames para verificar compatibilidade. Heleninha e Celina não serão compatíveis. O silêncio pesado tomará conta da sala quando o médico anunciar que Odete também não servirá como doadora. Desesperada para salvar o filho predileto, Odete tomará uma atitude arriscada. Sem que ninguém saiba, levará um enfermeiro de confiança até o esconderijo de Leonardo, o filho que ela mantém oculto há anos. Um tubo de ensaio com o sangue do rapaz será a última esperança de Afonso. A vilã se verá acuada, ou revela o segredo e corre o risco de perder o controle sobre Leonardo, ou continua escondendo a verdade e assiste Afonso definhar. Ciente da gravidade do quadro, Afonso decidirá organizar sua vida de forma prática. Em uma cena emocionante, chamará Solange para ajudá-lo a raspar o cabelo antes da quimioterapia. Eu não sou supersticioso. Não acredito que fazer testamento é atrair a morte. Mas eu também não acho que a gente deva deixar as coisas no improviso. Quero tudo muito bem organizado. Ele pedirá que Solange seja sua procuradora legal, confiando nela acima de qualquer outro membro da família. Em meio às lágrimas, confessará: eu tô redigindo um testamento. Quero deixar um vídeo também. Algo que você vai mostrar para os nossos filhos quando tiverem idade de entender.
Solange aceitará a responsabilidade, comovida com a confiança depositada nela. Enquanto Afonso enfrenta a luta mais difícil da sua vida, Fátima não aceitará o divórcio nem a revelação pública de sua mentira. Expulsa da mansão e rejeitada pela sociedade, a vilãzinha fará escândalos, batendo a porta do ex-marido em busca de uma segunda chance. Afonso, você não pode me abandonar agora. Eu errei, mas eu te amo. Esse filho pode até não ser seu, mas você é o homem da minha vida. Implorará em vão. Ele, firme, a rejeitará com desprezo. Eu não vou carregar nos meus ombros os seus erros, Fátima. A minha vida não é mais com você e nunca mais será. Do outro lado, César surgirá debochado, como sempre, aproveitando-se da queda de Afonso para inflar o próprio ego. Olha só, o atleta perfeito, o príncipe da moralidade, agora não passa de um doente, largado, sem herança e dependendo da piedade dos outros. A vida cobra o Afonso. E eu vou estar aqui para assistir cada derrota sua. O vilão sequer imagina que o destino está prestes a virar contra ele quando menos esperar. Em meio ao caos, Solange se tornará o grande pilar de Afonso. A ruiva não apenas o apoiará nas sessões de tratamento, como também dará forças para que ele se mantenha firme diante das provações. Os dois terão cenas emocionantes, mostrando a cumplicidade recuperada. Eu pensei que tinha te perdido para sempre, Afonso. Mas agora eu sei que ainda dá tempo. Dá tempo de recomeçar. Dirá Solange com lágrimas nos olhos. Ele responderá com a voz embargada. Você foi e sempre será o grande amor da minha vida. Se eu tiver que lutar, vai ser por você, pelos nossos filhos. Os dois, lado a lado, enfrentarão não apenas a doença, mas também as intrigas de Odete e os ataques de Fátima e César. A doença do filho mexerá até mesmo com a vilã implacável. Odete Reutemann, que sempre se orgulhou de ser fria e calculista, se verá desesperada diante da possibilidade de perder Afonso. Pela primeira vez, lágrimas escorrerão de seus olhos quando ouvir do médico que apenas um doador compatível poderá salvar o herdeiro. A pressão aumentará ainda mais quando Heleninha confrontar a mãe. Você sempre quis controlar a vida de todo mundo, mãe. Agora quem controla a sua é o destino. E talvez ele esteja te cobrando por tudo o que você fez. Fátima desconfia de que César tem uma coroa misteriosa bancando seus luxos. Mas o que ela jamais imagina é que se trata de ninguém menos que Odete Reutemann. O modelo fará de tudo para esconder o romance com a bilionária, preservando sua imagem de namorado livre. Mas a verdade virá à tona mais cedo do que ele gostaria. A influenciadora, sempre desconfiada e com faro para descobrir segredos, acabará ligando as peças do quebra-cabeça e se verá diante de uma revelação devastadora. Tudo começa quando a traição de Fátima com César vier à tona de maneira escandalosa. O casamento com Afonso desmoronará de vez. O empresário, sentindo-se traído e humilhado, decidirá expulsá-la da mansão. A notícia se espalhará rapidamente, e a família Reutemann, que já desconfiava das armações da jovem, não pensará duas vezes antes de rejeitá-la por completo. Até mesmo Odete, que antes estendia a mão à nora sempre que lhe convinha, desta vez se afastará sem piedade. Para piorar a situação, César, que já estará com a vida muito bem resolvida ao lado da poderosa matriarca da TCA, simplesmente pulará fora do barco, deixando a ex-amante sozinha, sem dinheiro, sem casa e grávida. Fátima, no entanto, é do tipo que não se entrega facilmente. A vilãzinha não aceitará o abandono e continuará correndo atrás de César, acreditando que ainda pode reconquistá-lo. Cada ligação ignorada, cada mensagem sem resposta, só aumentará sua obsessão. Ao mesmo tempo, ela mergulhará num estado de desespero profundo. Acostumada a viver cercada de luxo e ostentação, não conseguirá lidar com a realidade dura do abandono. Sem saída, no fundo do poço, restará a Fátima bater a porta de Raquel. Em cenas cheias de emoção,
Ela surgirá em Vila Isabel, local que tantas vezes desprezou. A princípio será recebida por Poliana, que estranhará a visita inesperada. Exausta, de olhos marejados e com a maquiagem borrada, ela abrirá o coração ao rapaz. O Afonso me botou para fora de casa. E agora o César também sumiu. Eu tô sozinha, Poliana. Só que eu tô grávida. Tá todo mundo me virando as costas. Mas apesar de não ter falado comigo lá no teatro, eu sei que a minha mãe não vai me abandonar. Poliana, solidário, mas sem esconder certa desconfiança, responderá: Olha, Maria de Fátima, eu não sei não. A Raquel já estava bem chateada com você, mas depois que ela viu o César com a Odete hoje, a frase deixará a influenciadora atônita. O César com a Odete? Como assim, Poliana? Explica isso direito. O amigo de Raquel contará em detalhes que presenciou César ao lado da bilionária no teatro, em clima de intimidade que não deixava dúvidas sobre a natureza da relação. Fátima ficará incrédula. A mente dela começará a girar em alta velocidade, unindo pistas que antes pareciam soltas. Os presentes caros que César nunca explicou, os sumiços repentinos, as roupas de grife que ele não teria como bancar. Tudo apontava para a verdade que ela tanto temia. O modelo havia encontrado uma nova patrocinadora, e não era qualquer uma. Era Odete, a mesma Odete que por tanto tempo fingiu ser sua protetora. Determinada a tirar a limpo essa história, Fátima seguirá os passos de César até um hotel de luxo, onde Odete costuma se hospedar em suas escapadas discretas. A câmera, no roteiro, mostrará Odete e César em um quarto elegante, repleto de champanhe, joias e roupas jogadas de forma descuidada. Entre risos e beijos, a cena deixará claro que os dois vivem um romance clandestino. No auge da intimidade, eles serão surpreendidos pelo som de batidas fortes na porta. Odete, irritada, interromperá o momento e abrirá apenas para dar de cara com Fátima. A tensão será imediata. César? O que é que você está fazendo aqui? Disparará a jovem pegando o ex-amante em pleno flagra. César, sem reação. Tentará improvisar uma desculpa, mas a situação falará por si só. Odete, por outro lado, não se deixará abalar. Com aquele olhar gelado e soberbo que a consagrou como uma das maiores vilãs, erguerá o queixo e rebaterá com ironia. O que está acontecendo aqui é exatamente o que você está vendo, Maria de Fátima. A cena será explosiva, com gritos, acusações e humilhações. Fátima, fora de si, acusará César de tê-la usado, de tê-la enganado durante todo esse tempo. E diante de Odete, não hesitará em jogar na cara que ela é uma velha ridícula, iludida por um garoto de programa. Odete, fria como sempre, contra-atacará, revelando que Fátima nunca passou de uma peça descartável em seu jogo, enquanto César preferiu se aliar a quem realmente tem poder. O embate será o início de uma guerra ainda mais perigosa. De um lado, Fátima grávida e desesperada, sem nada a perder. Do outro, Odete, disposta a esmagá-la sem piedade. E no meio desse fogo cruzado, César, dividido entre o interesse financeiro e o medo de que seu segredo venha à tona para o público. Dentro do quarto luxuoso, a cena se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Fátima, em prantos, segura o ventre como se buscasse forças no próprio filho que carrega. César tenta se explicar, mas cada palavra soa como facada. Fátima, você não entende. As coisas mudaram. Eu e a Odete... Mudaram? Ela grita. Você me largou grávida, César. Me trocou por essa velha que sempre fez questão de me humilhar. Odete, com seu sorriso venenoso, se aproxima, pega a taça de champanhe e brinda diante da rival. Acostume-se, Maria de Fátima. O mundo é dos fortes, e nesse jogo você já perdeu. O silêncio que se segue é cortante. Fátima, descontrolada, ameaça. Vocês dois vão se arrepender. Se acham que podem me esmagar, estão muito enganados.
Eu vou dar um jeito, eu vou virar esse jogo, nem que seja a última coisa que eu faça. César tenta conter a situação, mas é tarde. Fátima sai batendo a porta, jurando vingança. Odete observa, fria, e sentencia ao amante. Deixe-a gritar. Quanto mais espernear, mais rápido vai afundar sozinha. Do lado de fora, a câmera a acompanha em corredores luxuosos, o salto ecoando no mármore, lágrimas misturadas à fúria. No fundo de sua mente, um pensamento obsessivo pulsa. Se eles pensam que vão me enterrar, eu vou mostrar que ainda tenho cartas na manga. Após a explosão no hotel, Fátima desce as escadas descontrolada, chamando a atenção de todos os hóspedes. Funcionários do local, constrangidos, tentam acalmá-la, mas ela está fora de si. Entre lágrimas e gritos, solta frases que reverberam pelo saguão luxuoso. O César é um vendido. Tá se deitando com a Odete Reutemann por dinheiro. Todo mundo precisa saber quem é esse farsante. As pessoas ao redor cochicham. Algumas até reconhecem a influenciadora das colunas de fofoca. Os celulares começam a ser erguidos, câmeras ligadas, e em poucos segundos o escândalo vira registro. César, ao perceber a confusão, desce correndo atrás dela. Com o rosto em pânico, tenta convencê-la a se calar. Fátima, pelo amor de Deus, não faz isso aqui. Você vai acabar com a minha carreira, vai acabar com a sua vida. Mas ela não recua. Acabar com a minha vida? Você já acabou, César. Me usou, me largou e agora quer que eu fique quieta enquanto você desfila de braço dado com a mulher que me destruiu? Enquanto isso, Odete surge no alto da escada do hotel, altiva, cercada de seguranças. O contraste é gritante. Fátima aos prantos em fúria. Odete impecável, serena, observando como se fosse apenas espectadora de um espetáculo planejado. Ela então ordena em tom frio: tirem essa histérica daqui. 2 seguranças se aproximam, mas Fátima se debate, grita, chama a atenção ainda mais. As câmeras dos curiosos registram tudo. A cena vira trending topic em questão de minutos e a notícia explode nas redes. Influenciadora descontrolada acusa modelo e bilionária em hotel de luxo. Enquanto o escândalo repercute, Afonso recebe as primeiras notificações no celular. Chocado, ele vê imagens de Fátima apontando o dedo para César e Odete, acusando-os em público. O empresário, já magoado pela traição, agora sente um misto de raiva e pena. Grávida, sozinha, humilhada. E ainda cria esses vexames. Como eu pude me envolver com uma mulher assim? Desabafa para Celina, que o observa com aquele olhar calculista. Celina aproveita o momento para cutucar ainda mais a ferida. Eu sempre avisei, Afonso. Essa moça só trouxe vergonha. Agora que você sabe que ela está grávida, vai se deixar manipular de novo? Afonso fica em silêncio, pensativo. No fundo, mesmo rejeitando Fátima, há uma parte dele que não consegue ignorar a possibilidade de ser o pai da criança. A dúvida começa a corroê-lo. Após Ivan ser preso, Raquel perderá completamente o controle ao dar de cara com Odete Reutemann na delegacia. A cena será eletrizante, carregada de tensão e repleta de provocações afiadas, com direito à troca de ofensas, lembranças de crimes passados e uma tentativa de agressão física que obrigará os policiais a entrarem no meio para evitar que a briga acabe em algo ainda mais sério. Tudo começa quando Ivan, sem desconfiar que está caindo em uma armadilha, é abordado por um intermediário indicado casualmente por Odete para resolver um problema burocrático envolvendo mercadorias retidas na alfândega. O suposto funcionário, com ar de quem está acostumado a acelerar processos por debaixo dos panos, sugere um pagamento extra para liberar tudo rapidamente. Ivan hesita, mas pressionado pela urgência e pela garantia de que é apenas uma prática corriqueira, acaba cedendo. O que ele não imagina é que no instante em que entrega o envelope com o dinheiro, agentes federais surgem de todos os lados, dando voz de prisão e anunciando que ele está detido por corrupção ativa.
No momento da prisão, Ivan tenta explicar que não foi ele quem procurou pelo atalho e que está sendo vítima de uma armação. Mas a presença de câmeras e testemunhas, todas estrategicamente posicionadas por Odete, torna inútil qualquer defesa imediata. A notícia corre rápido e chega aos ouvidos de Raquel, que, tomada por uma mistura de indignação e desespero, vai direto para a delegacia. Ao entrar no prédio, Raquel é obrigada a passar pela recepção e explicar o motivo da visita. Seu semblante é sério, os olhos marejados de raiva e o passo firme, como se cada movimento fosse carregado da certeza de que encontrará a responsável por aquela injustiça. Quando finalmente chega à sala onde Ivan está detido, ela se depara com uma cena que faz seu sangue ferver. Odete, impecável como sempre, acompanhada de um policial federal e 3 advogados, 2 homens de terno escuro e uma mulher com postura imponente, todos carregando pastas volumosas. "Mas é muita cara de pau sua vir aqui!" Explode Raquel, a voz ecoando pelo corredor e chamando a atenção de todos ao redor. Odete, sem perder a postura nem a arrogância, ergue o queixo e responde com um tom calculadamente calmo, como quem sabe exatamente onde cutucar para provocar a adversária. "Eu também fui enganada, minha cara. O seu namorado é um corrupto que agora está no lugar correto para gente como ele. A cadeia." A resposta é acompanhada de um leve sorriso cínico, que mais parece um tapa na cara de Raquel. As mãos da dona da Paladar tremem, não de medo, mas de pura fúria. Ela dá um passo à frente, diminuindo a distância entre elas. "Corrupto é você, Odete! Assassina!" grita, a voz carregada de lembranças amargas. "Você contaminou a maionese da minha fábrica e colocou a vida de dezenas de pessoas em risco. Isso sim é crime de verdade!" Odete, fingindo estar chocada, lança um olhar rápido para os advogados e, com um movimento quase teatral, pede: "Gravem. Gravem essa senhora me acusando sem provas. Eu estou me sentindo lesada." "Lesada você vai ficar quando eu meter a mão nessa sua cara", rebate Raquel, avançando de forma abrupta. O movimento é tão rápido que os advogados se levantam de imediato e o policial federal dá um passo para o lado, mas quem realmente evita o contato é um grupo de 2 policiais que estavam próximos, prontos para intervir. Eles se colocam entre as 2 mulheres, segurando Raquel pelos braços para impedir que ela toque em Odete. Mesmo contida, Raquel continua a gritar, a voz embargada mas firme: "Você vai pagar, Odete Reutemann! Vai pagar por cada pessoa que você humilhou, por cada mentira, por cada vida que destruiu!" Odete, com um brilho de triunfo nos olhos, apenas ajusta o colar de pérolas e responde num tom baixo, mas audível o suficiente para que todos ouçam: "E você vai pagar por cada acusação falsa. Não se preocupe, querida. O seu dia está chegando." O clima na delegacia fica insuportável. Policiais trocam olhares tensos, advogados cochicham entre si e alguns curiosos se aglomeram discretamente nas portas e corredores, como se presenciassem um capítulo de novela ao vivo. Raquel tenta se soltar, mas os policiais pedem que ela se acalme, alegando que qualquer atitude mais agressiva poderia complicar ainda mais a situação de Ivan. Odete, percebendo que conseguiu exatamente o que queria, tirar Raquel do sério em público, dá meia volta com seus advogados e caminha pelo corredor como se fosse dona do lugar. Antes de sair, porém, ela se vira e lança a última provocação: "Ah, e mande lembranças ao seu namorado corrupto." Raquel, ainda contida pelos policiais, solta um grito que ecoa por todo o andar: "Isso não vai ficar assim, eu juro!" A tensão fica no ar e todos sabem que aquele embate está longe de terminar. Quando Odete sai pela porta principal da delegacia, a imprensa, que já estava posicionada como se tivesse recebido um aviso prévio, dispara flashes e microfones em sua direção. Repórteres gritam perguntas sobre o envolvimento de Ivan, sobre a rivalidade com Raquel e até sobre as denúncias envolvendo a maionese contaminada. A bilionária, como uma atriz ensaiada,
Coloca um par de óculos escuros e ergue a voz. Lamento profundamente por ter confiado na pessoa errada. Mas a justiça está sendo feita. Dentro da delegacia, Raquel ainda tenta se recompor. O peito sobe e desce rapidamente, fruto da raiva que não encontra saída. Os policiais, vendo que ela não representa mais perigo imediato, afrouxam a contenção. Ela ajeita a blusa, respira fundo e pede para ver Ivan. Um dos agentes hesita, mas acaba permitindo a entrada na sala de visitas sob supervisão. Quando Ivan aparece, com o rosto abatido e as mãos ainda marcadas pelas algemas, Raquel se aproxima e segura firme seus dedos. Eu sei que isso foi armação dela, sussurra, contendo as lágrimas. E eu vou provar, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Ivan balança a cabeça em sinal de concordância, mas o olhar revela o peso do golpe que recebeu. Ela me encurralou, Raquel. Eu achei que estava resolvendo um problema simples. E caí feito um idiota. Do lado de fora, já dentro do carro preto que a aguarda, Odete pega o celular e faz uma ligação rápida. Está feito. Agora vamos para a segunda parte. Quero Raquel no chão. E sem chance de levantar. O carro parte, deixando para trás a certeza de que a guerra entre essas duas mulheres está apenas começando. E que cada passo dado a partir dali será calculado para destruir não só reputações, mas vidas inteiras. Enquanto o carro de Odete desaparece no trânsito, Raquel permanece por alguns minutos sentada em silêncio na sala de visitas da delegacia, apenas segurando as mãos de Ivan. Ela sente que se falar mais alguma coisa ali, as lágrimas vão escapar. E isso é algo que ela se recusa a deixar Odete ver, mesmo que, naquele momento, a rival já não esteja mais presente. O policial avisa que o tempo de visita terminou. Raquel se levanta lentamente, como se cada passo fosse uma promessa silenciosa de vingança. Antes de sair, olha nos olhos de Ivan e diz em tom firme: se ela pensa que vai vencer, é porque não me conhece de verdade. Ao atravessar o saguão, os repórteres agora se voltam para ela, ávidos por um pronunciamento. Raquel respira fundo, encara as câmeras e dispara. Tudo isso é uma farsa armada pela senhora Odete Reutemann. E eu vou provar. Do outro lado da cidade, Odete chega em seu apartamento luxuoso e é recebida por Celina, que parece inquieta. Você não acha que está indo longe demais? Pergunta, hesitando. Odete apenas serve uma taça de vinho e com um sorriso envenenado responde: longe demais é onde as pessoas fracas têm medo de ir. Eu estou exatamente onde preciso estar. A câmera imaginária corta de volta para Raquel, já na rua, ligando para alguém com a voz carregada de determinação. É hora de mexer as peças certas. Quero todas as informações sobre a vida dela. Tudo. Odete Reutemann mostrará que sabe exatamente como comprar o silêncio das pessoas. E Consuelo será sua mais nova cúmplice, ainda que sem saber a dimensão da bomba que está segurando. Tudo começará em um dia aparentemente comum na cobertura de Odete. Com uma xícara de chá entre os dedos e um olhar enigmático, a empresária chamará Consuelo à sua presença. A secretária, sempre solícita, se apressará até o gabinete da chefe com bloco de anotações em mãos, pronta para mais uma tarefa de confiança. Mas, desta vez, o que ouvirá mudará os rumos de sua vida. Consuelo, quero que você passe no banco assim que sair da empresa hoje. Leve este envelope. Os dados estão todos aí. É confidencial, naturalmente, dirá Odete, deslizando o envelope sobre a mesa de mogno. A secretária franzirá a testa, mas assentirá. Abrirá o envelope apenas após sair do prédio da TCA e notará algo incomum. A conta beneficiária agora está em nome de Ana Clara, e os valores foram dobrados. Algo que ela já havia percebido silenciosamente nos meses anteriores, desde que os depósitos, antes feitos para Nise, passaram a ser direcionados a uma nova titular. Mas Consuelo jamais ousou questionar. Até agora. No dia seguinte, com um misto de cuidado e curiosidade, ela se aproximará de Odete antes da reunião de diretoria.
Dona Odete, eu só queria confirmar com a senhora o depósito mensal. Ele foi duplicado mesmo, certo? Odete, com um sorriso frio, levantará os olhos da papelada. Sim, continue fazendo como está. Apenas mudei a conta. Agora é Ana Clara quem deve receber. É uma família que eu ajudo. Gente humilde, sabe? Não gosto de fazer propaganda das caridades que faço. Você entende? Consuelo assentirá, sem muita convicção, mas satisfeita por aparentemente ter feito a coisa certa ao confirmar. Claro, entendo perfeitamente, e pode confiar que tudo entre nós é sigilo absoluto. Eu sei disso, Consuelo. Aliás, dirá Odete, puxando outra carta da manga com frieza cirúrgica. Foi justamente pela sua lealdade e discrição que eu pedi para o RH dobrar o seu salário. Não passou despercebido para mim o quanto você é confiável. A secretária ficará radiante. O aumento que esperava há meses veio com gosto de reconhecimento, mesmo que acompanhado de um leve incômodo que ela preferirá ignorar. Mas Odete não para por aí. Com o passaporte sobre a mesa, anunciará que passará alguns dias no exterior. Enquanto eu estiver fora, pode ser que essas pessoas precisem entrar em contato. Eu não quero que apareçam aqui como já aconteceu. Pode passar o seu telefone se não for incômodo. É só em caso de urgência. Consuelo sempre serviu, confirmará. Pode deixar, Dona Odete. Dou o meu número, sim. Se for para ajudar, pode contar comigo. A frase ressoará como um contrato informal de cumplicidade. O que Consuelo não imagina é que a tal família humilde que está ajudando é Ana Clara, a mulher que cuida em segredo de Leonardo, o herdeiro que todos acreditam estar morto. Um segredo mantido a 7 chaves por Odete, e que, se ruir, colocará tudo a perder. A secretária seguirá sua rotina normalmente, sem desconfiar que, ao realizar depósitos e compartilhar seu contato, está sendo peça-chave em um dos maiores escândalos que a elite carioca já viu. Em certo momento, durante um café no refeitório da TCA, ela chegará a comentar com uma colega. A dona Odete é exigente, mas sabe valorizar quem trabalha direito. Ela me deu um aumento e tudo, só porque confia em mim para uns assuntos pessoais. É uma mulher de palavra. A colega, curiosa, tentará sondar. Assuntos pessoais? Ah, coisa de caridade, sabe? Família que ela ajuda, essas coisas. O comentário, aparentemente inocente, acenderá um pequeno rastilho. Não será suficiente para levantar suspeitas, mas lançará a primeira faísca de algo que, mais adiante, poderá incendiar os bastidores da TCA. Ainda mais quando, por descuido ou curiosidade, Consuelo começar a notar padrões nos pagamentos. Datas, valores, pessoas. Em uma noite, ao revisar os comprovantes digitais de transferência, ela verá que os depósitos coincidem sempre com visitas de uma mulher à portaria do prédio da empresária. Em uma dessas ocasiões, a recepcionista da portaria comentará: essa moça apareceu aqui outro dia perguntando pela dona Odete. Disse que era coisa urgente, mas foi mandada embora com cara feia pela segurança. Consuelo, inquieta, unirá os pontos. Moça, cabelos claros? Sim, meio nervosa. Disse que cuidava de alguém. Não entendi direito. Ela não saberá, mas essa mulher é Ana Clara. E o alguém que ela cuida, protegido por Odete, é Leonardo, aquele que todos acreditam morto. Um nome que, se escapa, pode colocar tudo a perder. Mesmo sem saber o tamanho da teia em que foi enredada, Consuelo passará a lidar com as tarefas com mais cautela. A cada transferência, a cada ligação, o peso da responsabilidade aumentará. Principalmente quando, ao acessar o extrato bancário da empresa para outra tarefa, ela notar que há registros compatíveis com transferências de outras contas para a mesma titular. Ana Clara. Valores altos, repetidos, camuflados sob descrições genéricas. Com a pulga atrás da orelha, Consuelo decidirá não questionar, mas manter os olhos bem abertos. E começará a anotar mentalmente cada movimentação que lhe parecer estranha. Não por deslealdade,
mas por puro instinto de sobrevivência. O que ela ainda não sabe é que outras peças desse tabuleiro começarão a se mover. Celina, desconfiada da mudança repentina no comportamento de Odete, passará a investigar discretamente os arquivos da TCA. Ivan, ainda revoltado com a prisão armada por Odete, descobrirá documentos que indicam o envolvimento de terceiros em contas fantasmas. E enquanto isso, Ana Clara, pressionada por problemas de saúde de Leonardo e temendo ser descoberta, tentará contato com Odete, mas será Consuelo quem atenderá. Alô? Consuelo falando. Do outro lado da linha, uma voz trêmula. Eu sou Ana Clara. A dona Odete me disse que podia ligar para você em caso de emergência. Silêncio. O mundo de Consuelo balança por um instante. O nome finalmente tem rosto. A voz. A urgência. Diga, moça, o que está acontecendo? E assim, sem saber, a secretária atravessará a tênue linha entre a lealdade e o perigo. A partir daí, não haverá mais retorno. Do outro lado da linha, a voz de Ana Clara revelará desespero. Ele piorou. O Leonardo está com febre há 3 dias. Eu tentei contato com a dona Odete, mas não consigo. Ela me disse que se fosse urgente... Consuelo, com o coração acelerado, responderá com profissionalismo. Calma, minha senhora. Me diga o que está acontecendo exatamente. Eu posso deixar um recado no e-mail pessoal dela. Mas ela está no exterior. Ana Clara hesitará, mas logo desabará. Eu não sei mais o que fazer. A febre não baixa. Eu tenho medo de ir a um hospital e alguém reconhecer ele. A dona Odete sempre disse para não deixar ninguém ver o rosto dele. Se descobrirem, acaba tudo. Essas palavras atingirão Consuelo em cheio. Reconhecer? Descobrir? Um silêncio desconfortável tomará conta da ligação, até que Ana Clara se dá conta de que falou demais. Desculpa, eu me confundi. Só avise a dona Odete, por favor. A ligação cai. Consuelo encara o celular como se ele fosse uma granada prestes a explodir. A partir daí, ela não conseguirá mais agir com a mesma tranquilidade. Ao retornar ao escritório da TCA, começará a revisar mentalmente todas as informações que já passaram por suas mãos. As transferências, os nomes, o sigilo. E agora, a revelação. Leonardo está vivo e sendo escondido. Enquanto isso, em uma suíte de luxo em Genebra, Odete receberá a notificação da ligação perdida. Ao ver que Ana Clara tentou contato, imediatamente ligará para Consuelo. Boa tarde. Alguma novidade? A moça ligou. Estava desesperada. Disse que o rapaz que ela cuida está com febre alta. Quis que eu avisasse a senhora. Mas dona Odete, quem é esse rapaz? Odete perceberá a mudança no tom. Firme, responderá. Consuelo. A senhora tem feito um ótimo trabalho. Mas faça o que eu pedi. Mantenha os depósitos, atenda os recados e não pergunte mais nada. Não ponha a perder tudo o que construímos por uma curiosidade tola. Está claro? A secretária engolirá seco. Está claro, sim, mas não estará. O clima ficará insustentável. Consuelo se sentirá usada e começará a guardar registros das transferências, cópias dos comprovantes e até prints de conversas que antes jamais ousaria armazenar. Algo dentro dela começa a mudar. A admiração por Odete dá lugar ao medo. Depois, a indignação. Contrariando as ordens de Odete Reutemann, Ana Clara acabará cometendo o maior erro de sua vida. A jovem abrirá a porta de sua casa para Maria de Fátima, sem imaginar que aquela visita aparentemente inofensiva colocará em risco o segredo mais bem guardado da família Reutemann. Um segredo que pode abalar as estruturas de todos ao redor e mudar o rumo do jogo. Tudo começará quando Fátima, movida pela curiosidade e pelo faro apurado de quem sabe farejar oportunidades de ouro, decidir seguir Odete sem ser vista. A filha de Raquel, já desconfiada de que a megera esconde algo valioso, se posicionará
estrategicamente para não chamar atenção. Enquanto o motorista de Odete tenta despistá-la com manobras calculadas, Fátima se manterá firme, mantendo o carro a uma distância segura, mas próxima o suficiente para não perder o rastro. Depois de alguns minutos, a ricaça chegará a um endereço afastado, numa região tranquila, quase escondida entre árvores e muros altos. O clima do lugar já despertará em Fátima uma sensação de mistério. O que será que a bruxa está fazendo aqui? Pensará ela, estreitando os olhos e se abaixando discretamente para observar. Odete descerá do carro sem perceber que está sendo vigiada e entrará em uma casa discreta, mas bem cuidada. Fátima ficará ali, imóvel, contando cada segundo até que Odete reapareça. E quando isso finalmente acontecer, a vilã dos olhos frios voltará para o carro e partirá como se nada tivesse acontecido. É aí que o instinto oportunista de Fátima falará mais alto. Ela ordenará ao motorista que se aproxime da residência. Encosta devagar, mas não chama a atenção, dirá, mantendo a voz baixa e os olhos fixos na porta. Descendo do carro, Fátima caminhará com passos calculados até a entrada. Antes de bater, ajustará o cabelo, respirará fundo e ensaiará um sorriso convincente. O plano é simples: inventar uma história para conseguir entrar, e assim fará. Ao abrir a porta, Ana Clara será surpreendida por aquela moça elegante, mas desconhecida, parada em frente à sua casa. Oi, eu sou nova por aqui, começará Fátima, modulando a voz num tom amigável e confiável. Estou visitando a região, porque estou interessada em comprar umas terras, mas acabei passando mal no caminho. Será que eu posso usar o seu banheiro, por favor? Ana Clara hesitará por alguns segundos, lembrando-se das instruções de Odete para jamais receber estranhos. Mas a expressão aparentemente frágil e inofensiva de Fátima despertará nela um sentimento de empatia. Claro, entre sim, responderá, abrindo espaço para a visitante passar. A partir desse instante, o destino começará a mudar para todos. Assim que atravessar a porta, Fátima será tomada por um choque indescritível. Diante dela, sentado em uma cadeira de rodas, estará Leonardo. O homem terá os olhos atentos, porém discretos, e uma presença que destoa de qualquer enfermo comum. No mesmo instante, flashes de memória invadirão a mente de Fátima. Ela se recordará com nitidez da foto que viu anos atrás na casa de Celina, quando a veterana falou sobre o irmão gêmeo morto de Heleninha. O mundo ao redor parecerá parar. O som ficará distante e o coração de Fátima baterá tão forte que ela sentirá ecoar nos ouvidos. Seus olhos se fixarão no rosto de Leonardo, analisando cada traço. A semelhança com Heleninha será gritante, impossível de ser coincidência. Não pode ser, pensará, sentindo o peso daquela descoberta. Enquanto ela processa tudo, Ana Clara se aproxima, notando o silêncio e a expressão quase hipnótica de sua visitante. Moça, tá tudo bem com você? Questionará, estranhando a demora em responder. Fátima piscará rapidamente, voltando à realidade. Forçará um sorriso e balançará a cabeça, como quem tenta disfarçar o impacto. Mas internamente, a mente da golpista estará a mil. Cada peça do quebra-cabeça se encaixa num piscar de olhos. Leonardo não morreu. Ele está vivo, escondido ali, e Odete fez de tudo para manter isso em segredo. A descoberta é ouro puro, e Fátima sabe como transformá-lo em lucro. Ainda que se esforce para manter a naturalidade, Fátima não resistirá a lançar olhares rápidos e calculados para Leonardo. Notará que ele a observa de volta, talvez desconfiado, talvez curioso. Esse breve jogo de olhares será interrompido quando Ana Clara indicar o corredor para o banheiro. Fica à vontade, dirá, sem imaginar que está oferecendo à inimiga da família a chance perfeita para vasculhar mais do que deveria. Fátima seguirá, mas não sem antes deixar os olhos varrerem o ambiente. Qualquer detalhe pode ser útil.
um remédio sobre a mesa, uma correspondência, uma foto fora do lugar. Tudo pode servir como prova e munição contra Odete. No curto trajeto até o banheiro, ela já planeja os próximos passos. Primeiro, confirmar que Leonardo é mesmo quem ela pensa. Depois, descobrir por que está escondido e, acima de tudo, como explorar essa informação para benefício próprio. A ideia de chantagear Odete começa a se formar como um veneno doce em sua mente. Do lado de fora, Leonardo acompanhará com o olhar cada movimento daquela mulher misteriosa. Há algo nela que o incomoda, uma energia estranha, como se não estivesse ali apenas por acaso. Mas Ana Clara, alheia ao perigo, se manterá tranquila, até mesmo disposta a puxar conversa. E será nesse ambiente de falsa cordialidade que Fátima encontrará a brecha perfeita para dar o próximo golpe. A cada minuto que passar dentro daquela casa, ela estará mais próxima de colocar as mãos no segredo que pode derrubar Odete Reutemann. E dessa vez, não será apenas um jogo de conveniências. Será uma guerra silenciosa, onde cada palavra e cada gesto podem significar o início de uma chantagem sem limites. Fátima fechará a porta do banheiro lentamente, mas não para usá-lo de fato. Ela aproveitará cada segundo para analisar o espaço ao redor, abrindo levemente o armário de remédios, passando os dedos sobre a pia e até encostando o ouvido na parede para tentar captar conversas na sala. A sensação de estar prestes a descobrir algo ainda maior a deixará quase eufórica. Enquanto isso, na sala, Ana Clara continuará cuidando de Leonardo, ajeitando a manta sobre suas pernas e servindo um copo de suco. O clima será tranquilo, mas o olhar de Leonardo permanecerá sério, como se algo nele reconhecesse que aquela mulher que acabara de entrar não está ali por acaso. De volta ao corredor, Fátima aproveitará a ausência de Ana Clara para espiar discretamente um cômodo ao lado. É ali que ela verá a prova definitiva. Uma fotografia recente de Leonardo emoldurada sobre uma estante ao lado de um jornal datado de poucos dias atrás. A imagem mostra o homem sorrindo ao lado de Ana Clara, vivo, saudável e inegavelmente idêntico ao falecido irmão gêmeo de Heleninha. O sangue de Fátima ferverá. Ela saberá que, com aquela informação, poderá dobrar Odete Reutemann de um jeito que ninguém jamais ousou. Você vai me pagar caro por esconder isso, velha. Muito caro, pensará, contendo o sorriso para não se trair. Quando voltar à sala, Ana Clara perceberá a mudança no semblante da visitante. Melhorou? Perguntará com genuína preocupação. Fátima, rápida na lábia, responderá com doçura. Sim, muito obrigada. Você foi um anjo. Mas por trás da voz mansa, o veneno já estará pronto para ser usado. E será nesse momento que Leonardo, num gesto súbito, falará pela primeira vez desde. Ana Clara se virará para ele surpresa. Fátima fingirá um sorriso educado, mas por dentro sentirá um frio percorrer a espinha. Ao se despedir, Fátima lançará um último olhar calculado para Leonardo, um olhar que dirá mais do que 1000 palavras. Ele, por sua vez, acompanhará cada passo dela até a porta, desconfiado, como se intuísse que algo grave está por vir. Do lado de fora, o ar fresco baterá no rosto de Fátima, mas a sensação será de calor intenso. A descoberta é grande demais para ser ignorada. Dentro do carro, ela encostará a cabeça no banco e fechará os olhos, já arquitetando a abordagem perfeita para enfrentar Odete. Agora você está nas minhas mãos, murmurará, com um sorriso de pura satisfação. Enquanto o motorista arranca, dentro da casa, Ana Clara respira aliviada por achar que apenas ajudou uma desconhecida em apuros. Mal sabe ela que, ao abrir aquela porta, colocou em risco não apenas o segredo de Odete, mas também a segurança de Leonardo e, talvez, a sua própria.